Glória a Deus. Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta, começando mais uma semana de meditação e reflexão a partir da palavra, na nossa live, no nosso motivacional. Hoje entrando nessa parte da tarde, graças a Deus que o Senhor até aqui tem nos ajudado a estarmos de pé, avançando e sempre podendo, com alegria, cooperar com o vosso coração, a vossa alma. E a minha oração é que Ele continue usando a sua palavra para alimentar o seu coração e proporcionar um tempo de crescimento, um tempo de multiplicação, um tempo de bênçãos e de vitória sobre a sua vida. Eu digo assim porque eu sei que o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que nele creem, que nele confiam, aqueles que creem na sua palavra e que da sua graça dependem todo dia e em todo o tempo da sua vida. Deus abençoe aí o evangelista Davi, Deus abençoe, uma ótima tarde. Malaiano também, Deus abençoe. Enfim, a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos aí para a nossa tarde com a palavra, gente. E mais uma vez, juntos, crescermos no conhecimento daquilo que Deus tem para a gente. É muito bom começarmos a semana ligados no trono da graça, sabendo quem fala conosco e sabendo quem está conosco. Porque aquele que está conosco é maior do que tudo e do que qualquer que seja a circunstância adversa que queira assolar a sua existência e a sua vida. Ele é maior e Ele está contigo aí para te ajudar a prosseguir, avançar e viver aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele pensou ao seu respeito, tem pensado. Deus abençoe aí também a irmã Kátia e a todos mais que forem chegando. Que Deus em Cristo Jesus derrame da sua graça abundante e que Ele possa proporcionar aí uma semana muito abençoada debaixo da graça de Jesus. Deixa eu ver quem mais está chegando aí para estar conosco. Aproveite você que já está acostumado com a gente aqui, coloca aí a nossa hashtag, tá bom? Coloque aí a nossa hashtag, que é uma declaração de fé. Todos os dias fazemos isso, então coloca a nossa hashtag aí, não esqueça não. Eu dependo de Jesus, eu não desisto de viver. Glória a Deus. Deus abençoe o Dimas, sua esposa, família, sempre orando por vocês. Que Deus em Cristo continue cobrindo vocês com a sua graça e abençoando de forma preciosa a caminhada, a jornada e a vida de vocês. Deixa eu ver quem mais está chegando aí para juntos meditarmos na palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor abençoe fortemente a vida de todos nós, que Ele nos abençoe grandemente neste tempo, nos proporcione aí um período, um tempo gostoso na sua santa e preciosa presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos olhar para o livro de Cantares de Salomão. Alegria, eu quero voltar aí a Cântico dos Cânticos. E deixa eu ver também aqui. A Renata também, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Que a graça de Deus te alcance. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele cubra a sua vida com toda sorte de bênção. Nós vamos olhar para o livro de Cantares de Salomão. Nós estamos falando sobre ruína e reconstrução todos os dias. Quando entramos aqui no horário das 9 da manhã ou quando não dá para estarmos às 9 da manhã e a gente passa a entrar nesse horário da tarde. Mas
mas estamos falando sobre ruína e reconstrução. E à noite nós temos falado constantemente sobre aprendendo sobre relacionamento com Jesus e a partir de Jesus. Então, são dois caminhos que Deus tem proposto que estão também interligados, até porque boa parte da reconstrução que a gente precisa viver, ela passa por outros corações, por outras vidas, e é sempre muito bom nós aprendermos a partir da palavra os princípios da palavra para que a gente possa sobreviver, caminhar, prosseguir e dar a volta por cima, confiando na graça de Deus e na sua bondade. Amém, Renata. Deus abençoe. Amamos vocês. Deus em Cristo Jesus cubra toda sorte de bens. Vamos olhar aí para o capítulo de número 1 de Cantares. Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Livro aí registrado por Salomão. Tendo por data em 965 a.C. Então, nós vamos olhar aí para o capítulo de número 1. E eu quero que você observe algumas coisas importantes que estão inseridas aí. Também vamos ler um outro capítulo aqui do livro de Cantares, mas eu quero começar aqui, no capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: Não olheis para o eu estar moreno, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Olhe ainda para o capítulo 1, no verso 7 diz: Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Olhe para o capítulo de número Cantares de Salomão, capítulo de número 7. Capítulo de número 7. Deus abençoe a Vanessa, uma ótima tarde, minha filha, para o seu coração. A irmã Fá Figueiredo também, Deus abençoe, uma ótima tarde. Que bom ter vocês aí, passando por aí, Deus abençoe. Cantares, capítulo de número 7. Olhe por gentileza o que diz o verso de número 12. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras. E ali dar-te-ei o meu amor. Perdão, gente. A gente está vivendo uma mudança de clima aqui em Recife, esse dia de chuva. Isso, para quem já vem pregando todo dia, mexe um pouquinho com a gente, mas graças a Deus estamos bem, para a glória de Deus. Estamos bem. Tá. O livro de Cantares eu já falei com vocês aqui sobre ele. E ao olharmos para o livro de Cantares de Salomão, a gente conseguiu extrair aqui muitas verdades. Como você sabe, eu tive a alegria e a graça de Deus de poder escrever o livro A Noiva do Rei, um livro que, graças a Deus, tem já na sua segunda edição, trazido ao coração dos irmãos e das irmãs que leem um despertamento e, ao mesmo tempo, tem trazido um caminho por meio das orientações que ele traz para que alguns possam viver um relacionamento com o Rei Jesus. Uma vez que nós fizemos aqui
uma aplicação tipológica, ou fizemos uso da tipologia bíblica com seus recursos e pensamos o livro de Cantares a partir desse relacionamento entre a amada e o rei, entre o rei e a amada. E sempre que eu volto a olhar para o livro de Cantares de Salomão, me vem, sabe, como que um susto ao coração do quanto este livro ele esconde, por trás de toda a sua poesia, grandes segredos, grandes mistérios e grandes revelações, e como a aplicabilidade desse livro ela tem uma força sobre o coração dos que conseguem, de alguma forma, se enxergar aqui. É claro que há resistências e opiniões que se dividem e que divergem aqui, olhando para o livro de Cantares de Salomão, porque há alguns que logo de cara dizem, bom, isso dá para entender como um relacionamento de Deus com Israel, e outros olham e dizem, não pode ser um relacionamento de Deus com Israel, o livro trata aí do relacionamento de um homem e uma mulher, de modo que a gente tem que ver a relação do casal e de gente que se ama apenas nesse livro, porque o livro trata de uma série de questões que estão ligadas à intimidade, desse casal. Isso porque o livro ele faz menção aos seios da mulher e algumas expressões, né, faz menção ao umbigo da mulher, e que no texto original e mais antigo, né, a expressão que o Ferreira de Almeida, inclusive nas traduções mais populares, traz, não é, esconde o real sentido do texto na tradução, porque no sentido original não falaria, não é, do umbigo, mas da parte íntima da mulher sendo citada aqui de forma muito explícita e muito clara. E aí algumas pessoas têm uma dificuldade, porque logo dizem, bom, um livro que fala tanto dessa anatomia, dessa coisa do corpo físico, da mulher, do homem, enfim, essa forma de se olhar tão marcada pela atração entre eles, jamais poderia trazer lições que pudessem nos fazer ver a relação de Jesus com a igreja. Todavia, a relação de Jesus com a sua igreja, assim como a relação de Deus com Israel, que inclusive no livro de Ezequiel, para quem nunca leu, não é? Se você for daqueles que se escandalizam com alguma coisa que lê, não leia o capítulo 16 de Ezequiel, porque é uma relação de muita intimidade. E é uma relação de intimidade ao ponto da Bíblia dizer que inclui, por parte de Deus, ciúme, inclui por parte de Deus zelo e proteção, inclui da parte de Deus, né, um sentimento de posse, porque ele tem Israel como seu, meu povo, a minha amada, a minha eleita. Do mesmo jeito, Jesus. E quando se fala dessa relação de intimidade, fica claro que, olhando para o livro de Cantares de Salomão, tudo que é apresentado do ponto de vista da cabeça, nessa questão, tudo que é apresentado ligado às partes do corpo dessa mulher, nada mais, nada menos envolve aquilo que nos faria pensar de uma forma um pouquinho mais carinhosa e mais apaixonada por Jesus, porque mostra o conhecimento que ele tem do todo de cada um de nós, o conhecimento que ele tem do todo da nossa vida. Não é aquele que está apenas ligado à nossa vida espiritual, ao nosso espírito, à nossa alma, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, mas ligado ao nosso corpo. Até porque ele usa o que nós temos, seja um homem ou uma mulher, no seu todo,
o espírito, o corpo como um todo, para que isto seja um veículo da sua graça. Por quê? Porque ele colocou e depositou o Espírito Santo na nossa vida para que, usando essa estrutura, esse templo aqui, ele pudesse falar através da gente. Falar através da gente. Então, quando se traz essa ideia, né, de intimidade no livro de Cantares, claro, é literal. E essa literalidade é apresentada de uma forma apaixonada e poética, mas quando a gente aplica a tipologia aqui, nós percebemos que essa relação ela revela o conhecimento que o rei tem do todo de cada um de nós. E porque ele conhece o todo, por exemplo, o capítulo de número 7 de Cantares, que é um capítulo que junto ao capítulo 8 para mim deveriam estar apresentados por parte entre o capítulo 1 e o capítulo 2, e aí depois seguir a sequência do capítulo 1, capítulo 2, enfim, porque o livro de Cantares é um livro que está aqui, eu diria, com as peças meio que fora do lugar. Né? As peças meio que fora do lugar. E aí você pega esse livro de Cantares e começa a perceber que o Espírito Santo, na medida que você vai lendo, ele vai alinhando essas peças. Ao longo da história, houve grandes nomes e grandes homens, inclusive, alguns deles eu já fiz menção, né, mas grandes nomes que dedicaram um tempo da sua vida a estudar o livro de Cantares. Gente como Ruth Taylor, gente como o próprio Frei Luiz Leon, que para mim foi um dos que, olhando para o livro de Cantares, conseguiu trazer, inclusive com base nos textos originais, toda a visão necessária para se compreender o livro de Cantares e cada palavra e cada expressão que aqui é apresentada. Porque o livro dele é um livro antigo e dificílimo de achar, mas que carrega uma exposição muito bacana do livro de Cantares e que nos ajuda a assimilar melhor muitas coisas que são ditas. Mas olhar para esse capítulo 7, por exemplo, de Cantares, percebe-se que o rei descreve a noiva da cabeça aos pés. É o conhecimento que ele tem dela como um todo. E ele vai descrevendo e fazendo comparações que ela entende bem naqueles dias. Ela entende muito bem as comparações que ele vai fazendo. Uma outra coisa que é muito importante olhar é que ele não só conhece o todo, mas ele participa diariamente, continuamente, daquilo que ao longo do caminho vai sendo totalmente mudado na vida desta mulher que ele ama. E ela sofre mudanças que desde o capítulo 1 de Cantares nos é apresentada, inclusive nos versículos que eu li, que eu vou fazer menção já já. E essas mudanças que vão acontecendo, uma parte delas são muito boas, como o capítulo 6 de Cantares diz que tinha gente que olhava para ela e dizia: quem é esta que é formosa como a lua? Mudanças muito boas. Mas também o texto traz para a gente, no decorrer dessa poesia, mudanças que não foram tão boas. Inclusive ela, né, que no capítulo 5 se isola ali no canto dela e não quer nem abrir a porta para o rei. Tem mudanças que ocorreram com ela que não foram tão boas. E isso eu falo porque ela tem os momentos que ela está bem depressiva. E o livro de Cantares mostra isso, a depressão pegando ela ao ponto do rei dizer para ela: filha, cadê você? Eu quero te ver. Me encontra. E ela tem dificuldade de responder a isso. Pastor, onde é que o senhor leu isso? No livro de Cantares. Foi em outro livro, não. Inclusive no capítulo de número 2, ele fala com ela
dizendo: minha filha, você é uma pomba. Só que você está andando entre as fendas do penhasco, está no capítulo 2, verso 14. Ele diz: você é uma pombinha, mas você está entre as fendas do penhasco. E quando ele fala dessas fendas do penhasco, isto traz um impacto muito grande, mas muito grande, ao coração dela. Porque quando ele traz e cita essas fendas do penhasco, ela se entende como que, na visão dele, ela está aparecendo aqui, ou sendo citada, como se fosse uma cobra entre as pedras. Só que ele diz: eu não estou te chamando disso, eu estou dizendo que você está assumindo essa posição. Esta não é a sua realidade, você não é uma serpente, não é uma cobra. Você poderia até se ver como, a partir da prudência que você tem, agindo como uma serpente, agindo como uma cobra. Amém, doutora Vanessa, Deus abençoe. Só que nessa visão que ele tem e que ele fala, é porque ele percebe que ela esconde dele o rosto, que ela vem carregada de pesos emocionais ou nas suas emoções, ao ponto de ter dificuldade de mostrar-se para ele, ao ponto de ter dificuldade de dar um grito para que ele ouça e, sabe, e ele diz para ela: aparece, sai daí, não te esconde não, não fica acuada, não fica temerosa, não fica com medo, não fica aflita, não fica aí quieta, responde. Porque ele a vê assim, como quem está entre os penhascos, escondido. E ele diz para ela: está na hora de aparecer. E ela diz: é que eu estou com medo. E ele: você tem medo de quê? No verso 15 ela diz, fica claro aí entre os versos 14 e 15. Eu tenho medo das raposas. E quando você olha para isso aqui, é muito interessante, porque há um grito que vem com ela nisso, que é um coro, né? Vem um grito aqui, vem vozes com ela nesse grito que ela dá. Porque ela diz: apanhai-me as raposas, as raposinhas. E aí eu queria que você sublinhasse aí, que é importante, que ele diz assim: que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposinhas que devastam o vinhedo, ou a vinha. Porque a gente está vivendo um novo tempo. E eu ainda não estou bem adaptado a este novo tempo, porque eu trago comigo lembranças. Lembranças que estão ligadas à vinha, e isso tem me impedido de dar um salto na comunhão contigo, de me apresentar com aquilo que eu carrego e de me posicionar diante de ti com aquilo que eu carrego. Então, no meio disso tudo, fica bem claro que eu estou com medo mesmo. Eu tenho medo dessas raposas, é o que ela diria. Eu estou com muito medo dessas raposas. Então ela diz: apanhai-me as raposas. Porque eu estou preocupado que a minha vinha, ou as nossas vinhas estão em flor e elas destroem. E ele percebe que isso aqui é muito forte. Por quê? Porque isto aqui que ela está dizendo, que é o medo dela, que é a angústia dela,
que é a preocupação dela, que é a inquietude dela, que a leva muitas vezes a se isolar, a se esconder, a ficar num canto, a não querer colocar a face para fora, está ligada a uma experiência traumática que ela teve e que é necessário da parte do rei 3 coisas para que ela se liberte dessa experiência traumática, porque essa experiência traumática a desconstruiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela não se esconderia sabendo quem ela era. Pastor, repete isso aí, eu vou repetir, ela não se esconderia sabendo quem ela era. Você olha para o livro de Cantares de Salomão, no capítulo 8, você percebe que há uma necessidade do rei dar um grito ao ouvido dela. E ela perceber que ele não era aquele que chegou na vida dela em um momento só, não. Capítulo de número 8. Ele diz para ela, no verso 5, a parte B, que é chamado aí de as recordações de Salomão. O texto diz, debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. E aqui tem 2 pontos a ser considerados. Se essas dores da mãe estão só ligadas ao dia da sua partida ou a um momento da vida da mãe dela, ou se essas dores, que é justamente o que se consegue acreditar lendo aqui, são as dores que estão ligadas ao dia do nascimento desta que viria a ser a amada do rei. Porque esta que viria a ser a amada do rei, no texto fica muito claro. Ele diz, eu te encontrei e te despertei no lugar onde a tua mãe teve dores. Era um grito dele dizendo, eu não cheguei na sua vida quando você tinha 15, 17, 18, 20 anos. Eu cheguei na sua vida antes de você colocar a cara na rua para nascer. Mostrando o conhecimento que ele tem. Conhecimento de quê, pastor? Do preço que foi pago pela mãe dela para gerá-la. Segundo, de como as coisas aconteceram, tudo ligadas a uma macieira. E quando eu li isso aqui, eu fiquei tão feliz em ler, porque o rei diz assim, eu sei qual é o memorial da sua vida. Você tem um lugar da sua origem, você tem um lugar das suas lembranças, você tem um lugar da sua construção. E este lugar aqui deveria falar a ela a vida toda. Só que ela vive coisas no decorrer da vida e no período que ela vai crescendo que a levam a uma situação muito difícil, porque eu já falei aqui anteriormente, ela conhece dentro de casa o que é rejeição, o que é humilhação. Ela conhece dentro de casa o que é a indiferença das pessoas. E o pior de tudo, ela conhece o que é lidar com gente que não se importa. E como se percebe isso? No capítulo 1, quando ela diz, no verso de número 6, é aqui que eu quero começar, capítulo 1, verso 6 de Cantares, ela diz assim, os meus irmãos, os filhos de minha mãe, ela não diz meus irmãos, é bom dizer isso aqui, tá? Ela não diz os meus irmãos, ela diz os filhos de minha mãe. Para a gente seria a mesma coisa que no Ocidente, para ela lá não. A gente tem que considerar que ela, claro, ela
ela aqui está envolvida, né, e no chão de uma cultura bem diferente da dela, porque ela vem de uma árvore genealógica que a liga, né, a figura de uma autoridade egípcia. E talvez por isso gerasse grande desconforto, porque apesar de haver filhos e filhas ali, ela era alguém que poderia de alguma forma ter um potencial diferente. E isso causar algum tipo de desconforto, incômodo entre aqueles com quem ela lida. E aí é bom considerar, porque no verso 5 ela diz: eu era como as tendas de Quedar. Eu já expliquei isso para vocês. Aqui eu não vou falar de novo. E não há necessidade, né, das tendas de Quedar, que vem aí, né, da linhagem de Ismael e que está ligada a H, e H que era uma egípcia. Tá? Só para você poder entender isso. Mas fica claro, olhando para o texto, que o grito dela aqui é o grito de alguém que lidou com muitas aflições e com muito desconforto na sua vida. Desconforto este que colocou ela sem condição nenhuma de dizer assim: eu estou estável emocionalmente agora. Por quê? Porque ela foi alvo da indignação, o que a empurrou para fora do quarto, para fora da sala, para fora da casa. E onde ela vai parar, pastor? Dentro de um contexto de um aparente deserto, ligada a essas vinhas. Por isso ela é chamada de camponesa e às vezes é confundida como que se a origem dela estivesse ligada aos campos, e não era. Ela foi empurrada para ali. Ela diz assim: os meus irmãos se indignaram contra mim, me empurraram mesmo. Me colocaram como guarda de vinhas. E eu sei que isso aqui não seria uma coisa que ela vivenciaria e levaria em consideração fazer. Por quê? Porque essa proteção estava ligada à figura masculina. E aí você diz assim: pastor, mas as mulheres não tinham uma ligação com flores, com jardim, com outras coisas? Tinham. Mas as vinhas, particularmente, além de ser plantadas, elas estavam ligadas à figura masculina propriamente dita. Porque estavam também representando ali nações. Se você lê aquilo que a Bíblia chama de o Apólogo de Jotão, no capítulo 9 do livro dos Juízes, você vai perceber ali, quando se apresenta as árvores que falam. Mas vai um pouquinho mais adiante, por exemplo, Isaías capítulo 5, onde se apresenta o cântico da vinha. Ou, por exemplo, em Mateus capítulo de número 21, se me falha a memória ali no verso de número 33, quando é dito que um homem plantou uma vinha e ele trouxe gente para trabalhar na vinha. E era gente para o lagar, para estar no lagar, era gente para estar ali trabalhando com a vinha propriamente dita e outros para ficarem numa torre. Porque ele estabelece o lagar, uma cerca e uma torre. E todos os que vão atuar ali têm essa figura masculina. Só que nesse capítulo 1 de Cantares, é dito-nos que esta mulher que aparece aqui, ela foi empurrada por causa da indignação dos seus irmãos. Ela não diz qual o motivo dessa indignação e dessa raiva, mas eu acredito. É por ela ser quem é. Todo o seu potencial, seus dons. Por que eu digo isso? Porque aqui ela não vai ser escolhida por Salomão, que tinha 1000 mulheres à sua disposição, se ela não fosse alguém que te carregasse alguma coisa muito específica, além da beleza que tinha. Então ela carrega alguns dons específicos que chamam a atenção dele. E que fazem com que ele olhe para ela e entenda: eu preciso dar uma atenção a esta princesa que chegou aqui na minha vida. E ele vai se esforçar o máximo para, de alguma forma, trazê-la para perto do seu coração e
dar atenção a ela. E é nesse período que ele está dando atenção que ele percebe ela com suas crises, querendo se esconder, se isolar, querendo se entregar cada vez mais às lembranças do passado e se permitindo ser devorada pelas lembranças do passado. Eu já falei algumas coisas sobre isso com vocês aqui, né? Só que nesse olhar dela, o ponto que eu quero me apoiar e que eu não preguei para vocês aqui, e também isso não está, né, no livro, é uma coisa que o Senhor tem me dado para compartilhar para hoje, é esse impacto que ela sofre quando vai ser aquela que guarda a vinha, ou ficar como guarda da vinha. Porque ela recebe essa responsabilidade de ser colocada ou posta como guarda de vinhas no plural, só que sem ter essa relação direta com isso. Sem ter essa relação direta. Um detalhe que muita gente não sabe é que isso nós não temos, né, na Bíblia, mas há uma crença, inclusive entre os próprios judeus, que este lugar para onde ela foi empurrada para os campos, ou para o campo, ou para cuidar das vinhas, foi justamente o cenário que o rei achou e que no decorrer da vivência com ela em diálogo ele vai descobrir, não é possível. Ela é aquela que eu vi nascer. Ela sobreviveu. Ela aguentou os processos da vida. Ela aguentou a rejeição, aguentou a humilhação, ela aguentou muitas coisas e ela está de pé. E agora, eu que a vi nascer, ela deu suas voltas na vida e agora está chegando junto de mim para estar comigo até o fim da jornada dela aqui na Terra. Mas ele, segundo a história, vai achá-la neste campo. Então, o que nos leva a entender aqui é que aquilo que os irmãos fizeram como mal a ela, empurrando ela para a vinha, proporcionou a ela o melhor encontro, porque diz que o próprio rei se disfarçou de um pastor de ovelha. Isso é o que diz a história. E diz que ele, quando se disfarçou de um pastor de ovelha, oh meu Deus, ele encontra ela ligada a essas linhas. Estabelece um diálogo, há uma proximidade, daqui para frente não vão se largar mais nunca. Porque ele passa a amá-la com uma profundidade tão grande que nada tira o coração dele dela. E aí ele vai pagar o preço por ela, é claro. Está lá pelo livro dos reis. Só que quando ele está lidando com ela nisso aqui, vem à tona todo esse processo. Porque, o que você está fazendo aqui se você tem uma ligação com uma autoridade egípcia? Você é uma princesa. O que você está fazendo num contexto desse, guardando vinhas? Aí ela diz, meus irmãos, no plural, né? Eles me empurraram para guardar as vinhas. E quando ela está dizendo isso, meus irmãos me empurraram, me colocaram, indignados contra mim, me empurraram para guardar as vinhas. Ela está dizendo, eles me deram uma pancada violenta, me tirando do meu contexto de conforto e de tranquilidade, para encarar esses desafios de cuidar da vinha, principalmente em dias em que as raposas que estão aqui
descritas literalmente, mas que também apontam para os ladrões e aqueles que lutam para destruir o que você está guardando. E ela sabia, esse contexto aqui é um contexto que tinha que ser alguém que aguentasse lutar com as raposas, ou correr atrás delas, ou que estivessem prontos para tocar fogo nelas. Eu não tenho essa condição, mas vim aprendendo a sobreviver. Por quê? Porque eu tinha recebido como única herança, ou como algo de presente, uma vinha. E a minha estava próxima dos meus irmãos, ou seja, tudo estava ligado ao dos meus irmãos. Só que eles me empurraram para guardar a deles, e isso me fez viver uma situação muito ruim, porque na medida que eles me empurraram para guardar a deles, eu perdi a minha. Então, 3 coisas aconteceram comigo aqui para me deixar desconstruída. Primeiro, eu fui tirada do meu lugar de conforto para fazer uma coisa que não era bem a minha praia fazer, apesar de ter uma vinha ali. Segundo, fui colocada como alguém extremamente desprotegida e vulnerável, de modo que os ataques daqueles e daquelas que poderiam vir contra mim, se fosse de me atingiria e eu não conseguiria sobreviver. Por quê? Porque eu nunca saberia lidar com as raposas e as raposinhas. É por isso que no capítulo 2, verso 15, ela grita junto com o coro. E por que há muitas vozes ali? Porque essas vozes aqui têm a ver com as testemunhas de que toda essa realidade vivida por ela também eu era uma realidade para essas testemunhas. Ou seja, não era algo que trouxe impacto só à vida dela, mas à vida de outras pessoas. E por isso no capítulo 2 ela grita dizendo: apanha as raposas e as raposinhas, porque eu estou vivendo um tempo em que as vinhas aqui estão bem. Mas eu estou preocupada, eu estou inquieta, porque as raposas estão por aqui e sempre que se falasse de raposa, para ela era um impacto, porque ela ia dizer isso aqui. Ó. Quando eu fui guardar as vinhas, eu vivi uma terceira coisa. Eu assumi a responsabilidade de lutar prioritariamente pelo interesse dos meus irmãos e não os meus, porque se fossem os meus eu não perderia a minha vinha. Mas eu guardei a deles e perdi a minha, é o que ela diz aí no verso 6. E por causa dessa perda que ela teve, a gente percebe essa mulher se acuando e se escondendo entre as pedras. E não tem expressão. Por quê? Porque isso aqui vai mover a vida dela em toda a poesia. É claro que ela está envolvida com o rei ela está com aquela visão apaixonada, amorosa, tal, mas de quando em quando ela leva um baque. Por quê? Porque ela dá uma olhada e diz assim: eu guardei a dos meus irmãos, mas e a minha? Então ela vai vivendo todo um trajeto. E ela fica ciente que há vinhas ali, mas as vinhas que estão ali agora, a princípio ela sabe como ela está chegando, é do rei. E ela vai passar a ter um acesso maior a isso na medida que ela vai se relacionando com o rei. E o rei, por sua graça, vai liberar para ela o acesso às vinhas. Mas até chegar, todo o trajeto dela é marcado por esta perda. Eu perdi a vinha. E quando eu li isso aqui, eu percebi
que tem 3 coisas que o rei vai precisar fazer para poder trazê-la a um tempo de reconstrução, porque ela ficou destruída. Por isso que você pega, por exemplo, capítulo 1 de Cantares, verso 4, ela diz, rei, me leva. Capítulo 1, que a gente lê o verso de número 7, ela diz, rei, onde tu apacentas o teu rebanho? Porque eu não quero estar andando na companhia dos teus companheiros, me leva. Por isso que você vai pegar, por exemplo, o livro de Cantares, aí no capítulo de número 4, por exemplo, capítulo de número 4, você vai perceber uma declaração interessante que ela faz aí. No verso de número 16. Levanta-te, vento norte, vem, vento sul. Quem é que vai chamar o vento para soprar? Quando eu estou dizendo vento para soprar, seria aquele vento que particularmente viesse a destruir, mas no caso aqui ela está chamando um outro vento. Vem vento norte, vem vento sul, porque o próprio Salomão diz em Eclesiastes que há o vento que sopra fazendo o percurso, arrancando coisas da vida das pessoas, mas esse mesmo vento ele recebe ordem para voltar. Então ela está lembrando aqui da vinha que ela perdeu. E ela diz, vem vento. Do jeito que soprou para tirar, vem vento. Sopra para restituir. E aí ela diz assim, ó, venha o meu amado para o seu jardim. Venha o meu amado para o seu jardim. E é o pedido que ela faz aqui para simplesmente dizer que ela quer, sabe, romper com essas coisas que estão impedindo ela de ser aquilo que o amado deseja que ela seja. Esta é a parte que começa a despertar no amado o desejo de fazer com que ela viva uma reconstrução. Porque ela está assim como quem veio de perdas e diz, eu preciso dele. Se não for uma ação do vento, dele, do que quer que seja, eu não vou conseguir produzir, ser feliz. Por isso ela disse, me leva. Depois ela diz, eu não quero estar na companhia dos teus companheiros, me diz onde estás. Depois ela diz que ele venha. E ela vai gritando por ele o tempo todo no livro de Cantares. Vem, amada, aparece, amado, onde estás, amado? Capítulo 5 de Cantares, verso de número 8. Olha, se vocês encontrarem o meu amado, diga a ele que eu desfaleço de amor, eu quero. É o grito dela. É o grito dela. Só que este grito, ela só vai entender que está sendo atendido quando o amado vai proporcionar a ela essa reconstrução. Então o que é que ele vai fazer? Que é aqui que estão os pontos importantes disso tudo. O que é que ele vai fazer? Dê uma olhada para o capítulo de número 3 do livro de Cantares. Por favor. Veja no verso de número 1 em diante o que diz aí. Vocês estão comigo aí, gente? Digite um amém aí, tá bom? Vamos lá. A gente está estudando a palavra. Capítulo de número 3. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não achei. Busquei-o e não achei.
Versículo 2: Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei, ela diz, e não achei. E aí no verso 3 ela diz: Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: Vistes o amado da minha alma? Verso de número 4. Você vai perceber que entre o verso 3 e 4 ela faz uma pergunta, mas ela não tem resposta. E por que ela não tem resposta? Ora, ela tinha que ter resposta, porque aqui aparecem os guardas da noite. Mas eles ficam em silêncio por duas razões. Primeiro, que eles sabem que se trata da noiva do rei. Segundo, que eles sabem que, por determinação, o amado não quer que ninguém sinalize para ela. Ele quer que ela aprenda a achá-lo. Por quê? Porque só com essa busca individual, íntima e pessoal, ela vai viver com ele uma experiência extraordinária e que vai modificar todo o seu caminho e toda a sua trajetória. E isso aqui é de grande valia para a vida espiritual da gente, porque por muitas vezes o que vai reinar enquanto a gente está lidando com o que a gente perdeu no nosso interior é o silêncio. São perguntas que não têm respostas, são explicações que não são dadas, são coisas que não se entendem. Mas com tudo isso, fica claro que o amado não está querendo acabar com Jefferson, acabar com a Fabiana, acabar com você, acabar com quem quer que seja que está participando aí. O que ele está querendo é despertar em você esse desejo de romper com aquilo que te empurra para as penhas, para o meio das pedras e te faz se esconder. Carregando a beleza, carrega a graça, carrega o favor, carrega os dons, que carrega a bênção, que carrega. Ele não quer que você fique entre as pedras escondido. Segundo o texto, o que ele está querendo é ver atitude. O que ele está querendo é ver esse rompimento, ou esse romper da sua parte. É para isso acontecer, no texto se percebe que há uma necessidade muito grande aqui, né, de se tomar um posicionamento. E o posicionamento de não desistir, de buscá-lo mesmo quando não tem resposta. Isso é um ponto importante que a gente deve considerar, porque na nossa vida de oração nem sempre a gente vai ter as respostas imediatas, tá bom? Nem sempre as vitórias que a gente espera virão de imediato. E nem sempre as coisas que a gente busca em Deus, elas vão se manifestar de forma direta, rápida e prática. Tem coisas que Deus vai permitir o próprio tempo ir trabalhando a gente com a gente. Então ela busca e faz a pergunta: onde está? Vocês sabem? Ninguém responde. Porque é o tempo do silêncio e ela precisa romper o silêncio. E se ela vence o silêncio, ela vence o trauma da perda da vida. Então você percebe que é pedagógico algumas situações que o amado permite você passar? Você percebe que ele está querendo te ensinar a construir teus caminhos ou te fazer andar pelos caminhos que ele construiu para você viver mudanças tremendas da parte dele na sua vida. Por isso que você não entende as coisas que acontecem muitas vezes no seu caminho. Você diz: meu Deus, eu estava tão bem, eu estou tão bem, caminhava firme, forte, alegre. Alguém um dia me procurou e disse: pastor, por que eu lido com isso? Tem dias que eu estou tão bem com Deus.
E mesmo estando bem com Deus, eu sinto que eu estou lidando com um vazio. Às vezes eu sinto, às vezes eu entro em ambientes, pastor, e eu não sinto a presença de Deus em mim. Será que Ele não está comigo? Isso me traz tristeza e tal. E eu disse a alguém, não, Ele sempre esteve, sempre estará. É que Ele permite esse silêncio na alma. Você não ouvir a voz, às vezes não perceber aquela glória dele sobre você, firme, pesada, maciça. Às vezes não. Ele às vezes não permite você sentir a cavode dele sobre você, a glória pesada de Deus. Não. Tem horas que ele deixa você lidando com silêncio. Por quê? Porque tem coisas que você precisa vencer, que estão falando muito alto à sua mente, ao seu coração, e que você só vai vencer se você passar. Lidando com maturidade, força de vontade, com persistência, com o silêncio que ele está permitindo você enfrentar. Porque você faz perguntas na noite e não terá resposta. E quando não tiver resposta, pelo amor de Deus, não fique em desespero. E quando eu digo não fique em desespero, ele não vai chutar o balde, chutar tudo com Deus, não. Fica firme. Persevere e persista, porque Deus ele ama a perseverança e a persistência dos seus filhos. Então ela lida com silêncio. Isso aqui é algo que o rei vai usar para tirá-la, sabe, daquela prisão emocional e psicológica que ela vive, pela vinha que ela perdeu, porque ela diz, como é que eu guardei a dos outros e a minha eu não protegi? A segunda coisa que o amado vai usar, olha no capítulo de número capítulo 4. Olhe para o capítulo de número 4, por favor. Cantares 4. Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Tem 3 coisas importantes. Verso 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Verso 7. Não? Verso de número 9. Arrebataste meu coração. Verso 10. Que belo é o teu amor. Verso 11. Os teus lábios destilam mel. Verso 12. Jardim fechado és tu. Manancial recluso, fonte selada. Está no verso 12. Olha o que ele diz aí. Verso 15. És fonte dos jardins. Por que ele diz isso aí? Ele sabe que não existe nenhuma vitória sobre as perdas. Se a gente não se enxergar como ele nos enxerga. E por incrível que pareça, eu estou falando de um rei que se preocupa com a sua autoestima, porque ela está lá embaixo. Lembra que ele disse, você está entre as pedras? Ele diz, eu tenho que tirar ela daí, mas para tirar ele tem que conscientizar ela de que aquilo que ela perdeu, que estava nas mãos, não se compara ao que foi preservado e que ainda está vivo nela. Então ele exalta a beleza dela e coloca ela no topo do topo do topo. Para ela, sabe, dar um salto, dar um pulo e dizer, eita, eu ainda estou vivo. É do interesse dela isso. É o desejo dela isso. Sair daquela situação é o desejo dela. Mas para isso ela precisa se apegar a todas essas coisas que o rei supervaloriza nela.
E que ela deve simplesmente olhar para aquilo e dizer que bom que eu fui preservada. Por quê? Porque ela perdeu coisas, mas não perdeu-se totalmente com as coisas. Ela pode ter perdido o ânimo, ela pode ter perdido a força, ela pode ter, sabe, levado um baque emocional, se sentir desanimada, enfim, é normal. Só que quando ela olha, ela tem mais o que celebrar do que o que chorar pelo que se perdeu. Por que celebrar, poxa? Porque a situação podia ter sido muito pior e ela não ter perdido a vinha, ela podia ter perdido a vida. Mas o amado está dizendo para ela, minha filha, se você se olhar no espelho, você vai ter motivos para sorrir e se alegrar. Porque você, com tudo que é e com tudo que carrega, você ainda está viva, você ainda está bem, você ainda está de pé. Então caminhe, minha filha vai viver pelo amor de Deus. Se alegre. Agradeça a Deus por estar aí de pé. Isso é uma coisa que Ele vai usar para destruir todo o complexo. Olha, eu sou incapaz, eu sou inferior, não sei o que. Ele vai jogar tudo isso no chão e na lona. Se ela deixar, porque ele está dizendo para ela, eu vou te descrever, você é uma potência de ser humano. Você é belíssima, você é inteligentíssima, você é capaz. Supere esse momento. Superar como? Lembrando, olhando para o que foi preservado e dizendo eu vou adiante porque eu tenho algo que ficou em mim, que me dá base, me dá apoio para ir adiante, para ir mais à frente, para chegar mais longe. Terceiro e último lugar, e aqui eu encerro, que eu sei que vocês já estão cansados aí, no capítulo 7 que a gente leu e a gente termina. Olha o que ele diz para ele. Olha o que ele diz para ele. E ele vai usar isso aqui para poder, sabe, tirá-la do meio das pedras, fazê-la colocar o rosto na rua, se sentir animada, motivada, fervorosa, firme. Então ele vai fazer isso aqui. Capítulo de número 7 de Cantares. Observe, por favor, na sua Bíblia. Capítulo de número 7. Ele diz aí, ó, capítulo de número 7 de Cantares, ou Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 4. O teu pescoço como torre de marfim, os teus olhos são as piscinas de Esbom junto à porta de Bate-Rabim. Tem uns detalhes aqui muito tremendos, eu não vou citá-los, é só para você entender que ele diz para ela, você é alguém que nasceu e existe para andar de cabeça erguida. Em outras palavras, você perdeu a vinha de forma displicente ou lutando? Lutando. Você se esforçou, me esforcei, batalhou, batalhei, fez tudo que podia fazer, fiz. Então não se culpe. Segundo, a vinha dos seus irmãos foi estragada? Não. Você perdeu a de quem? Perdi a minha. E a deles? A deles eu preservei. Então faça um favor a você mesmo de agradecer por você ter tido força para preservar a deles. Porque a sua que você perdeu, ela pode voltar para a sua mão por meio de uma restituição, porque você é do rei. Você é do rei. Agora, para isso, você precisa erguer a cabeça e caminhar, porque você fez tudo o que podia fazer
para que as coisas não terminassem com você perdendo a sua vida. Mas as suas perdas, elas não são perdas que podem te colocar numa sepultura. Até porque você já está em um outro contexto. Aí ela diria, mas eu estou em um outro contexto e as raposas, eu estou com medo das raposas. E ele diz, deixa que das raposas eu cuido. Mas guarde no coração que eu estou dizendo, porque você foi chamada, escolhida para andar de cabeça erguida. Teu pescoço é aquele que te leva a estar de cabeça erguida e você precisa disso. Olhe para cima, olhe para frente e não para baixo. É por isso que quando nós lemos aqui o capítulo 7, há um grito dela aí no verso 11 e 12 que a gente leu, e 13 diz assim, vem, ó meu amado. Por que ela diz vem? Porque ela percebeu que ele fez de tudo para colocá-la como alguém que superou as perdas do capítulo 1 e o do verso 6. E que ela precisa responder a ele, já que ele a ajudou a vencer. Então o que é que ela faz? Ela responde. E responde por quê? Porque a partir de tudo que ele fez, os olhos dela se abrem. Como é que o senhor sabe disso? Olhando para o texto, porque ela diz assim, saiamos ao campo, passemos as noites, no plural, nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã, e olha aí no plural novamente, isso é muito tremendo, para ir aonde, gente? Às vinhas. E aí eu paro e pergunto, mas ela não tinha perdido? Ela tinha perdido. Só que com o rei ela descobriu que tudo que se perdeu não se compara ao que se pode viver quando se está nele. Então ela olha e diz, rei, eu não acredito, tu me salvasse das raposas e ainda acrescentasse o que é meu. Vamos às vinhas. Porque eu estou cheia de expectativas. E ele olha e diz, olha, já não é aquela que estava em depressão, escondida entre as pedras. Olha, eu já estou vendo alguém que superou a depressão, que superou a crise, que superou o medo, superou o pânico, superou a tristeza, superou tudo aquilo que queria impedi-la de viver o bem que eu tenho para ela. Eu achei alguém que superou tudo. Já estou encontrando alguém que está dizendo, vamos sair. Verso 11. Já encontrei alguém que está dizendo, levantemo-nos. Verso 12. Cedo de manhã. Verso 12. Encontrei alguém que está querendo acordar cedo, que quer ver o dia nascendo, que está disposto a viver um dia mais alegre, mais feliz, mais motivada, mais cheia, mais abençoada. Que coisa linda. Nós podemos levar em consideração aqui que coisa importante isso. Que coisa importante. Que coisa importante. Que coisa importante. Por quê? O Senhor diz que é importante, porque ela diz, eu estou cheia de expectativas, cheia de sonhos. Sabe, eu estou animada para esta manhã, para este dia. E ele diz, mulher, que bom que você está bem, filha. E ela diz, vamos logo, vamos sair, me dê sua mão, vamos lá, eu quero ver se já florescem as vides.
se a flor se abre, se brotam as romeiras, dar-te-ei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu tos reservei, ó meu amado. Eu quero dizer que eu preparei algo para você, porque eu estou com expectativas de um dia maravilhoso, de dias de mudança, de coisas lindas. E essas mudanças, eu quero te agradecer, só estão acontecendo porque o Senhor, amado da minha alma, olhou para mim e disse: não vou deixá-la entre as pedras. Não vai ficar onde está, humilhada, acuada, apequenada, não. Na medida que eu estou narrando isso aqui, você talvez pergunte: pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu estou dizendo a você que tem um novo dia para a sua vida. Há uma nova época, uma nova fase, uma nova temporada para a sua vida. E no nome do Senhor Jesus, eu quero que você hoje pegue essa palavra e diga ao Rei em oração: se tu me ajudares, eu não ficarei entre as pedras. Eu vou me levantar, eu vou me erguer, eu vou caminhar para os campos, para as vinhas, eu vou viver as coisas grandes que tu tens para mim. Há uma necessidade de você responder ao amado. Se você responder, o amado vai te conduzir, te levar por um caminho diferenciado. Abre as portas do teu coração para o amado e deixa ele trabalhar com você. E deixe que ele trabalhe em você. Deixe que ele trabalhe através de você. Deixe que ele trabalhe a partir de você. Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra com toda sorte de bênção. Que Ele te proporcione o melhor tempo da sua vida. E que você rompa com os limites das pedras e ouça o amado dizendo: eu estou te aguardando. Se levantar, porque tem vinhas à tua espera. Pastor, o que? Tem coisas maiores do que tudo que você perdeu à sua espera. Mas antes de tudo, responda a Ele com ânimo, com alegria, com expectativa, com fé, com esperança, com desejo de estar com Ele, com comunhão. Responda ao Rei. Ele vai se revelar aí. Estou profetizando essa tarde. Tem novas coisas para a sua existência, para a sua vida. Tem novas e grandes coisas para a sua história. Tem novas e grandes coisas para este ano. Mas rompa os limites. Se permita viver o que Ele tem. Responde a Ele, fala com Ele, abre o coração para Ele, se derrama diante dEle, se entrega diante dEle, grita para Ele, expressa-te para Ele, diga para Ele: eu quero viver tudo o que Tu tens para mim. Não me deixa presa a uma vinha que eu perdi, porque eu sei que há vinhas à minha espera. Você crê nisso? Deus vai te abençoar. Deus vai te dar graça, saúde, força. Ele vai te abençoar. Que Deus nos abençoe com a sua graça e firme essa palavra
no nosso coração, na tarde de hoje. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa tarde, onde a gente está sentindo o coraçãozinho e a alminha chuvosa, mas cheia de esperança. Abençoa-nos, direciona-nos, instrui-nos, mostra-nos o caminho do Senhor a cada dia, para que a gente viva o que tu tens para a gente, desfrute do que tu tens para a gente e possa, Pai, testemunhar da tua fidelidade todo o tempo. Planta no coração dos teus filhos essa liberdade que o Senhor plantou no coração daquela mulher que estava entre as pedras na visão do rei, mas que não nasceu para estar ali, nasceu para estar com o rosto de fora, brilhando, cheia da graça, cheia da glória de Deus, desfrutando de todo o bem que o Senhor tem. Eu te peço, estende as mãos sobre essas pessoas, surpreende elas, inunda o coração delas, toca elas com a sua graça. Nós estamos no 6º dia da semana do clamor e eu te peço que este mês ainda seja um mês de bênçãos, Pai, de liberação, de milagres, de vitórias, de vendas, de coisas grandes na vida de todos nós, os teus filhos, e que os teus filhos possam testemunhar, agradecendo ao Senhor pela fidelidade do Senhor, porque eu creio que eles não vão ficar num buraco nem tão pouco entre as pedras. Eles vão subir ao Monte da Mirra, eles vão subir as carruagens de honra, como essa mulher de Cantares subiu. Eles vão andar pelos campos, pelas cidades, pelos lugares e vão passar testemunhando a tua fidelidade, a tua grandeza, a tua bondade, o teu poder. Eu creio assim, meu Deus. No nome de Jesus Cristo. Continua abençoando a cada um de nós para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Senhor Jesus. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e para a glória de Jesus. Enche o coração, ó Espírito Santo, enche o coração de cada um, no nome de Jesus, que a tua bênção seja grande e que até o final desse mês, grandes sinais e grandes vitórias. Eu creio no milagre, eu creio no impossível, eu creio em milagre. Faça coisas grandes, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Um beijo na alma e no coração. Estamos aqui todos os dias, sempre orando por você e nos esforçando para compartilhar com você daquilo que o Espírito Santo tem compartilhado com o nosso coração. Que você cresça e seja sempre abençoado e abençoado e viva sempre ligado ao coração do Rei. Esteja sempre em comunhão com Ele, porque você não vai parar nas suas pernas. Ele vai te levar para novas linhas. Deus te abençoe.